Hoje vamos falar sobre alegria que nunca termina. Você gostaria de ter uma alegria que nunca termina? Eu creio também, né? Eu vou colocar os textos aqui. É o Salmo 126, essa Almeida, revista e atualizada. É uma das versões, talvez seja diferente da sua. Mas eu vou pedir que você se coloque de pé. São 6 versículos. Vamos todos ficar de pé, se você pode. E você lê a versão que está aqui na tela. Então, nossas irmãs vão ler os pares e os homens vão ler os ímpares. Vamos começar com os homens, porque assim os homens mostram como é que deve ser lido, aí as irmãs podem acompanhar. Já dão uma ideia, né? Homens, não, olha lá, hein? Então, número 1, homens, 2 mulheres, 3 homens, 4 mulheres. E quando chegarmos vocês, a gente dá uma colher de chá, todo mundo faz juntos, tá bem? Pode ser então? Vamos começar. Homens. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Irmãs. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas do Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do pequeno. E com larga semeia, com os grupos ceifarão. Todos. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Abençoa. Essa é a palavra do Senhor. Podem se assentar. Esse Salmo 126, ele está numa coleção de salmos, 15 salmos, chamados salmos de degraus, né? Tá certo? Eu falei certo? Um degrau, 2 degraus? Degraus. Esse português é complicado, né? Degraus. Eu já falo e olho para a Mônica assim de rabo de olho, né? Ou também de peregrinação. O contexto é que eram salmos que foram compostos para o povo de Israel. Eles caminhavam a vila inteira. Eles precisavam ir pelo menos uma vez a Jerusalém. Jerusalém, Sião, está alto, né? Então não importa se você veio do sul ou veio do norte, quando chegar perto você está subindo. Então à medida que eles iam subindo os degraus, peregrinando, eles iam recitando os salmos. Talvez o mais conhecido é o 121. Elevo os meus olhos para o monte. Quando está chegando, né? Emociona, né? De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então eles já estão conectando a caminhada, conectando a peregrinação e já vendo, né? Lá o Monte Sião e o templo. Então nesse contexto. E esse Salmo 126 está nesse contexto. Ele é bem conhecido. E nós já usamos aqui na igreja. Eu me lembro que quando o Senhor nos deu essa propriedade, nós usamos muito, né? Esse texto. Mas eu gostaria que olhássemos para ele de uma lente um pouquinho diferente. Poucos versículos fáceis de a gente acompanhar. Então, a primeira parte que eu queria que nós olhássemos para ele é o seguinte: eu creio que esse salmo nos ensina alguma coisa sobre a alegria. Você quer manter a alegria? Espere as lágrimas. Espere as lágrimas. Há um mito. Mito é algo que não é verdade. Uma expectativa, uma crença, de que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, cremos no nosso coração, confessamos com a boca, estamos eternamente garantidos, vida eterna, pecados perdoados, nome no livro da vida. Há um mito de que nós não vamos sofrer mais. Obviamente nós olhamos para o futuro quando Ele vai enxugar toda lágrima dos nossos olhos, mas só depois que Jesus voltar. Só lá na Nova Jerusalém. Até lá nós precisamos. E o texto nos ajuda a ver isso. E ele fala assim: quando o Senhor restaurou, passado, né? Se houve uma restauração, houve um momento difícil. Está embutido aí. Está celebrando uma restauração porque passou por um momento muito sério. Nós não sabemos exatamente, ninguém pode saber exatamente se esse salmo tem a ver com a volta do povo do exílio depois dos 70 anos de exílio, lá na Babilônia. Possível, provável, por que não?
Mas o ponto é que o salmista estava celebrando que houve um momento muito sério, onde a sorte, entre aspas, a vida, o dia a dia foi muito difícil. Então, quando o Senhor restaurou, então houve um momento de lágrimas, e lágrimas sérias. E nesse mesmo contexto, o versículo 4, ele fala assim, olha, ele está dizendo, quando o Senhor restaurou, ou seja, estávamos em problema, o Senhor nos livrou. Mas no versículo 4, ele traz para o presente hoje. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Então, lágrimas no passado, intervenção divina, lágrimas no presente. Situações que nós enfrentamos. Físicas, emocionais, relacionamentos, financeiro. Você pode fazer a lista enorme aí. Eu tenho certeza que muitos de vocês, muitos de nós, passamos por isso. Mas mais diferentes maneiras de desafio. Então, como é que eu mantenho a alegria? Espere as lágrimas. Nós precisamos estar cientes disso. O Senhor nos alertou. No mundo tereis aflições. Estende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo também, inspirado pelo Espírito Santo, nos ajuda ainda a conhecer mais e fala assim, Deus não vai, Ele conhece os seus limites. Às vezes a gente fala assim, já estou no meu limite. Se vier mais alguma coisa, não dou conta. Olha a promessa de Deus, né? Lá no 1 Coríntios 10, 13, quando ele fala, estou parafraseando, né? As tribulações que nós enfrentamos, elas não são sobre-humanas, mais do que humanas. Mas Deus é fiel, que não vai permitir que você seja atribulado além do que você pode suportar. E Ele é fiel e Ele vai, com a tribulação, com a aflição, dar uma maneira de escapar. Eu sei um Deus que sabe até onde eu posso aguentar. Então, espere as lágrimas. Quer que mantenha a alegria? Espere as lágrimas. Às vezes já foram, estão sendo ou ainda virão, enquanto estivermos aqui com o nosso Senhor Jesus. Mas Ele também nos ensina mais em Salmos. Quando você estiver nessa situação das lágrimas passadas ou presentes, olhe para trás. Olhe para trás. O que é isso? O profeta Jeremias, no mesmo contexto, depois do exílio, a nação de Israel estava destruída, Jerusalém estava em ruínas, as muralhas para baixo, o templo para baixo. Mas ele escreve em Lamentações, a partir do versículo 3, capítulo 3, versículo 21, e fala assim, quero trazer à memória o quê? Aquilo que pode me dar esperança. E ele faz uma lista. E é daí que vem, as misericórdias do Senhor se renovam de ano em ano, é assim? A cada dia, a cada manhã. O Senhor é bom. Ele não vai deixar, ele fala uma porção de, vale a pena visitar lá, Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21. Você pode ler o livro inteiro. Então, olhe para trás. Lembre-se que quando o Senhor livra, ficamos como quem sonha. Parece incrível. Inacreditável. Inacreditável. Domingo passado, quando o presbítero Luiz Henrique estava pregando, ele mostrou aquele clipe daquele jogo de futebol. Eu não sei quantos se lembram, mas o outro time que perdeu aquele jogo, eles eram favoritos assim de tonelada. Eles estavam invictos. Eles estavam 18 vitórias, 0 derrotas. Faltava só uma para complementar e ir para os livros de recordes. E o outro time veio, virou tudo. São aquelas coisas que acontecem. Ficamos como quem sonha. Extraordinário. Nós nos lembramos bastante de quando o Senhor nos concedeu essa propriedade, né? Muitas coisas já foram milagrosas. Vocês já sabem da história. Mas eu me lembro uma delas que ficou tão, além de tudo que Deus já tinha feito, teve mais uma que o advogado havia dito para nós, talvez você já ouviu essa história, que iria nos custar $31 mil para nós passar a escritura para nosso nome. Nós tínhamos feito com muito sacrifício, bastante economias, né? Pensamos que podiam usar, mas a financeira falou, não pode usar, porque você tem que usar esse dinheiro para reforma. Então nós não tínhamos. O senhor da família, parente da família que nos doou essa propriedade, disse que queria participar
E o advogado falou, vai custar 31 mil. Aí esse senhor, que era o genro, falou, eu quero, entre dias, né? Eu e minha esposa queremos participar também, e nós vamos dar 20 mil. Mas ele não mandou o dinheiro, e chegou o dia então eram 31, nós não tínhamos nenhum. Então nós fomos, né, Reinaldo? Reinaldo, Moisés, Gilmar, Mike, tudo de terno, de gravata, né? Naquela época todo mundo terno. Sem dinheiro. E confiante que Deus tinha dito, eu vou prover, não foi? Nós sabíamos disso. Deus falou que deu uma promessa, mas não chegou nada. 20 mil já era menos mal, né? Mas chegou a hora de fazer lá os acertos, fizemos tudo, né? Eu sei que na hora que o advogado entregou o cheque, que nós tínhamos pedido um dinheiro emprestado para transação, entregou para o casalzinho de velhinhos, entregou para esse genro e a esposa, e o genro e a esposa receberam eram 3 cheques. Eles olharam assim para o cheque, falaram num ouvido do outro, e falaram alto para o advogado, o senhor pode fazer outro cheque? Ele falou, cometi um erro. Aí ele falou na hora assim, tira outros 10. E o senhor sabe o que fazer com isso. Você quer ver o brasileiro pular na hora, não foi? Aleluia! Todo mundo entendeu tudo. Ou seja, os 20 que ele tinha prometido quase um mês atrás, ele já tinha falado com o nosso advogado para nos dar. E na última hora, no último momento, último segundo, Deus tocou para eles darem mais 10. Aí nós falamos, 1000 a gente dá um jeito, né? A gente deixa o Moisés para trás, ele fica... Irmãos, só aí nós já estávamos lá, como quem sonha. Ele sai, o advogado, a gente afrouxou as gravatas, né? Tira paletó, aquele negócio. Aí o advogado falou assim, eu nunca vi isso, a pessoa está doando, vendendo, e ainda está dando dinheiro, né? E fica dando dinheiro. Ele falou assim, ô reverendo, eu me enganei, o preço da escritura não são 31 mil, são 28 mil dólares. Nós saímos ali da número 50, aqui no, sei lá que era, ali na ferry, a gente veio e nem tocava no chão, né? Nós saímos como quem sonha, quando Deus restaura, coisa extraordinária. Então olhe para trás, talvez você tenha momentos na sua vida quando você pensou, já acabou, é o fim. E Deus diz, eu não escrevi o último capítulo, não é a hora, né? Tantas vezes, eu tenho um novo capítulo para você. Tem uma nova fase para você. Em nome do Senhor. Então olhe para trás. Olhe para trás. Porque você precisa. E celebre com alegria. Lembre-se do que aconteceu. Mas também olhe para trás e lembre-se que você sentiu, a boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Foi tão bom quando o pastor veio, começou a tocar as suas canções pelo ritmo, talvez, né? Acende logo o ambiente, né? Então alegre-se, celebre. Deixa a boca, deixa o seu ser, né? Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E o que acontece quando estamos assim? Então, entre as nações se dizia, gente, imagina, se é o caso de que eles estavam retornando do exílio, lá na Babilônia não eram só judeus, havia todo tipo de nação, mas Deus tirou Israel para voltar. Então os outros ficavam até com inveja, né? Como é que é isso? O seu Deus é tão poderoso assim? Ele é. As pessoas diziam, gente, que Deus desse povo. Celebre, olhe para trás, celebre, porque isso vai, no momento da aflição, você vai saber, o Senhor livrou e Ele livra outra vez. Mas vamos concluir, então, espere as lágrimas, olhe para trás. Há um hino que a gente cantava muito, né? Lá atrás assim, né? A que paz perdemos, em Jesus amigo temos, mais chegado com o irmão. Como é que é o resto? Que nos manda que levemos tudo a Ele em oração. Aí depois tem aquele pedacinho assim, que paz perdemos sempre. Que dor de coração. Por quê? Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então olhe para trás, mas também olhe para a frente e ore. Porque olha só como os mesmos versos se servem, né? Agora é o clamor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Traz, Senhor, livramento hoje.
torrentes no Negueb. Negueb era uma região ao sul de Jerusalém. Ela era caracterizada pelos seus desertos. O deserto era tão forte ali, o lugar era tão seco, que na seca os riachos secavam e ali a base dos riachos, dos rios, ficavam fragmentados. Sabe aqueles pedaços, né? Rachados, né? Aquela coisa assim, tremenda. Porém, de maneira milagrosa, anualmente, haviam chuvas torrenciais que vinham das montanhas. E de repente, aquele lugar seco, de terra rachada, sem vida, de repente enchia de vida. E ele está dizendo: Senhor, faz na minha vida, transforma esse deserto, esse lugar marcado, partido, sem saída. Transforma, Senhor, com a sua mão poderosa. Oração, olhe para frente e ore. Faça isso. Faça isso. Agora, ao olhar para frente e as lágrimas estão presentes, o que a gente faz? Não desperdice as suas lágrimas. Alguém já falou que Deus não desperdiça nenhuma dor. Semeie as suas lágrimas, orando. Deixa que elas copiosamente sejam plantadas em oração. Fala com o Senhor aquilo que te aflige, dos desafios, daquilo que parece que está além dos limites. Fale com Ele, compartilhe com Ele. Esteja pronto a ouvir a direção, né, e voz dEle. Deus não está pedindo para nós ficarmos assim masoquistas, querendo sofrer. Não. Ele já sabe. Fale com Ele. Não é assim como os filhos falam com os pais? Nós não precisamos daquele ombro, né, para falar. Deus é esse ombro inesgotável, sempre presente. Fale com Ele. Semeie, não desperdice suas lágrimas. Fale com Ele das situações que você está enfrentando. Ele fala mais para nós. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Eu creio que tem uma lição aqui. Eu sei que não é fácil falar e às vezes difícil de fazer. Quando nós estamos em lágrimas, em desertos, em situações, às vezes nossa tendência é nos retirarmos, nos excluirmos. Não queremos ver ninguém, não queremos falar com ninguém. Eu creio que esse texto nos fala assim: não desperdice as suas lágrimas, mas também não pare a sua vida, as suas responsabilidades. Você continua sendo esposa, você continua sendo esposo, você continua sendo pai, você continua sendo mãe, um funcionário, um empregador, um líder de ministério. Ou seja, a nossa tendência é para tudo. Quando eu melhorar, eu volto. E o que ele está dizendo para nós? O que ele fala? Andando, chorando, semeando e orando. Não pare. Vai adiante. Você quer manter a alegria? Não pare. Por quê? Ah, Senhor, por quê? Porque Ele tem uma promessa para nós. Quem com lágrimas semeia, não é talvez não, com júbilo ceifarão. Vai haver retorno. E não são mais lágrimas, mas júbilo. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, com pouco, quase nada, sozinho talvez, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. É uma promessa para nós. Espere as lágrimas, olhe para trás, olhe para frente e ore. Mas confia no Senhor. Precisa haver aquele momento de definição, aquele momento que nós decidimos: dessa vez eu vou confiar no Senhor. A história que nós vimos na semana passada é importante, porque Abraão tantas vezes, eu preparei as notas para os grupos de célula e me impactou muito, olhando, Deus promete a Abraão, Abraão pisa na bola, Deus volta a Abraão, Abraão pisa na bola, Deus volta a Abraão, Abraão pisa na bola, mas chega um dia que ele diz: eu vou confiar no Senhor, e a história muda. Eu creio que Deus quer mudar a sua história hoje, Ele quer mudar a minha história hoje, porque precisa haver uma entrega para nós. O grande obstáculo para a nossa caminhada, Deus já venceu, que é a nossa natureza, o nosso pecado. Se você tem o Senhor Jesus, Ele já acabou com isso. Acabou com a pena do pecado. Ele já acabou com o poder do pecado sobre a sua vida. Você não precisa mais andar de acordo com as circunstâncias, nem direcionado, nem à mercê das circunstâncias. Porque o Senhor já libertou você, já transformou.
E caso você não tenha feito isso, não espere mais. Não perca mais paz. Entregue sua vida ao Senhor. Descanse nele. E Ele vai guiar você. Se você está aqui, tem dúvidas, situações que talvez você precise saber mais, logo depois que terminarmos o culto, vem falar conosco. O altar fica aberto em nome de Jesus, para que você possa também experimentar essa vida maravilhosa que Deus tem para dar. Como é nosso costume, nesse primeiro domingo do mês, nós celebramos a Santa Ceia. A Santa Ceia é para todo aquele, independente se é membro da CCP ou não, todo aquele que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Que já confessou os seus pecados, creu no coração, confessou com os seus lábios, entregou sua vida ao Senhor Jesus. Já batizados, porque a obediência, o batismo é aquela a cerimônia pública de algo que aconteceu no nosso interior. Não importa a igreja que você pertence, mas importa que você pertença ao Senhor Jesus. Então você é muito bem-vindo para participar conosco. Vou convidar aqueles irmãos que vão me ajudar na celebração da Santa Ceia hoje, para que venham até aqui nos ajudar, e nós vamos passar a esse momento de celebração, em nome de Jesus.